Mais uma vez aqui, saúdo a todos na paz do Senhor, para junto a gente refletir e meditar um pouco mais na palavra do Senhor. E hoje eu quero meditar em Apocalipse capítulo 2, a partir do versículo 18, que a gente reflita e medita as coisas de Deus, ele é levada a sério, e a palavra de Deus é Deus falando para conosco. Apocalipse capítulo 2, versículo 18 vai dizer: e ao anjo da igreja que está em Tiatira, escreve isto: diz o Filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo, que Deus ele tudo vê, mandando João escrever ali, e os pés semelhantes ao latão reluzento, pesados pés. Então, Deus ele tem o todo poder e os olhos dele como chama de fogo, ele está vendo tudo. Então ele tem poder de castigar os inimigos, aqueles que não dão ouvido à palavra do Senhor. Aí vai dizer: eu conheço as tuas obras e a tua caridade, ó glória, as tuas obras e a tua caridade, e o teu serviço, e a tua fé, e a tua paciência, e que as tuas últimas obras são mais do que as primeiras. As obras estão desenvolvendo, está crescendo. Mas quando ele chega no versículo 20 aqui de Apocalipse 2, vai dizer: mas tenho contra ti o tolerares que Jezabel, mulher, que se diz profetiza, ensine e engana os meus servos para que se prostituem e comam dos sacrifícios da idolatria. Aquela obra ali, aquela igreja ali estava crescendo, avançando. O Senhor conhecia as obras deles, o serviço, a caridade, o amor, a fé, a paciência. E as últimas obras seriam maior do que a primeira, mas o Senhor tinha algo contra ali. Que uma mulher que se diz Jezabel, uma mulher, mas tenho contra ti que tolares que Jezabel, mulher que se diz profetiza. Talvez o Senhor tenha usado esse nome comparado a Jezabel do Antigo Testamento, que a gente sabe que foi esposa do rei Acabe. E foi uma mulher ímpia, uma mulher que perseguia os profetas, que matava os profetas, que chamava os falsos profetas para comer na sua mesa, aqueles que só falavam aquilo que lhe agradava. Lembra de Elias quando apareceu Acabe? Chama e ajunta comigo os 450 profetas que comem na mesa de Jezabel e os 400 profetas de Acezeré. Reúna-se comigo, porque só falava ali a Jezabel e Acabe o que eles queriam ouvir e não falava o que Deus mandava. E aqui está dizendo aí que mulheres, mas tenham contra ti o tolerares que Jezabel, mulher que se diz profetiza. Talvez seja uma mulher e um espírito, um demônio que atua na vida da pessoa, tanto pode pegar uma mulher que nem um homem, para fazer a mesma coisa que Jezabel fazia no Antigo Testamento. Olha, profetiza e ensina e engana os meus servos, ensina o mentiroso, para que se prostitua, ensinando ao povo a se prostituir, e como dos sacrifícios da idolatria. Olha aqui, Deus, a graça do Senhor é tão grande, olha o que o Senhor diz aí. Versículo 21. E dei-lhe tempo para que se arrependesse da sua prostituição, e não se arrependeu. Mas eu quero que a gente reflita e medita o espírito de Jezabel nos dias atuais no meio da igreja. O que é que esse espírito na vida de uma pessoa faz? Persegue os homens de Deus e as mulheres de Deus que falam a verdade. Outra, ensina o povo de Deus a se prostituir. Só não ensina aquele que tiver a mente aberta e que buscar o conhecimento na palavra. Olha, e dei-lhe tempo para que se arrepender da sua prostituição e não se arrependeu. Mas ela fazia o quê? Ela ensinava o povo a se prostituir. Mas a graça de Deus entrou e Deus deu tempo e ela que não quis se arrepender da sua prostituição. Olha o versículo 22 vai dizer o quê? Eis que eu porei numa cama e sobre os que adulteram com ela virá grande tribulação e se não se arrependerem das suas obras. Se não se arrependerem. Aí vai dizer aí: e ferirei de morte a seus filhos, e todas as igrejas saberão que eu sou aquele que são das mentes e os corações, e darei a cada um segundo as suas obras. A graça de Deus entra porque Deus dá tempo de se arrepender. Agora quando não quer, Deus vai dizer: olha, sinto muito,
Vou colocar numa cama de tribulação. E quando diz que matarei os seus filhos, será que os filhos vão pagar pelo erro dos pais? Não. É porque do jeito que Deus tem os seus filhos, o diabo também tem os seus. Então, como essa pessoa não quer se arrepender, o Senhor está dizendo, matarei a vós e aos vossos filhos, se não se arrependerem das vossas obras, das vossas mal obras. Por quê? Porque não querem se arrepender. E o Senhor, Ele está vendo tudo. Vai dizer, aí, segundo as suas obras. Mas eu vos digo, a vós e ao restante que estão em Tiatira, a todos quantos não têm esta doutrina, e não conhece, como diz, as profundezas de Satanás, outra carga não vos porei. Doutrina de Satanás. É aquela doutrina que muitos hoje estão, dá para conhecer quem tem o espírito de Jezabel. Ensina ao povo a se prostituir, apoia o pecado, a prostituição e a fornicação, dentro das igrejas, e diz isso não tem nada a ver. Fazendo uma apologia ao pecado, ao espírito de Jezabel, e persegue e mata aqueles que pregam a verdade. Mas aqui ainda tinha um remanescente, poucas pessoas que não se drogavam e não se envolviam nas profundezas de Satanás. Olha Satanás como ele é astucioso. Que lá em 1 Coríntios 2, 9 e 10 vai dizer, aquilo que o olho não viu, o ouvido não ouviu e não desceu o coração do homem, é o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Mas Deus quis o revelar, porque o Espírito Santo revela todas as coisas e até as profundezas de Deus. Então o Espírito Santo do Senhor revela o que é certo e o que é errado. Aí vai dizer, olha, outra carga não vos porei. Mas o que tendes, retém até que eu venha, porque Jesus vai voltar. E ao que vencer e guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei poder sobre as nações. E como vara de ferro regerá, e não será quebrada com varas de oleiro, como também recebi do meu Pai. Dá-lhe-ei a estrela da manhã. E lá em Apocalipse capítulo 22, versículo 16, vai dizer, eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar estas coisas nas igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a resplandecente estrela da manhã. Então Jesus enviou o anjo dele, Jesus enviou o apóstolo João ali para advertir as igrejas. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então, preste atenção. Aqui está dizendo o que no versículo 21, voltando. Dei-lhe tempo para se arrepender das suas prostituições e não se arrependeu. Eis que porei numa cama e sobre os que adulteram com ela virá grande tribulação se não se arrependerem das suas obras. Essa cama aqui não é uma cama de prostituição. É uma cama de tribulação. Está entendendo? Tem um testemunho que eu ouvi falar que Deus usou uma pessoa no círculo de oração que foi pregar e olhou para uma pessoa e disse, mulher, pare de fazer o seu esposo sofrer. E essa mulher era uma mulher de oração. Reuniu com o coordenador e proibiu aquela pregadora de pregar naquele setor. Mas Deus ainda usa e se revela. E com 3 meses, essa mulher, que fez tudo isso aí, que não queria ser advertida, dizendo que não era Deus que estava falando, ela deixou o seu esposo por outro, porque já vinha na prostituição fazendo o esposo sofrer, e foi embora para outra cidade. E a irmã que Deus usou, foi proibida de pregar no setor. Mas com 2 anos, se ouviu falar o testemunho, que aquela irmã foi, se casou com outro, e com 2 anos, Deus mandou um cear. E aquela pessoa morreu diante daquela enfermidade. Por quê? Porque Deus sempre vai honrar o que sai da boca dele. Então a palavra é, vigie, não brinque de ser crente. Deus está vendo tudo e a palavra purifica o coração. Deus sonda as mentes e os corações. E nós devemos sempre melhorar no Senhor. Então receba esta palavra em nome do Senhor. E tenha o discernimento de saber o que é de Deus e o que não é. Porque o espírito de Jezabel está atuando na igreja. Talvez venha dizer, não, as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Contra a igreja do Senhor. Estude a respeito das cartas dessas 7 igrejas na Ásia.
Entrou uma liderança com aquele negócio que não tem nada a ver os liberal. E Deus mandou praga, mandou doença. E procure saber hoje como é as igrejas lá. Eles estão tudo fechados, eles estão só aqui escrito para o nosso respeito. Para que a gente não venha fazer essas mesmas coisas que eles já fizeram. Olha a igreja na Europa. Entrou uma liderança liberal com aquele negócio, isso não tem nada a ver. E muitos delas hoje são teatro. São lugar de prostituição. Porque é onde Deus habita na nossa vida. Nós somos o templo e morada do Espírito Santo de Deus. Se nós não valorizar esta glória, essa presença, essa graça que o Espírito Santo de Deus habita nas nossas vidas, e ainda aqui no Brasil e na cidade de Mossoró, não se preocupe. Porque muitos templos o fecharão. E Deus abrirá em outro lugar. Nações que o evangelho é proibido, entrará, e o nome do Senhor é glorificado, mas a presença do Espírito sairá de onde o rejeitar. Então medite e reflita, porque não é tempo de brincar de ser crente. Receba esta palavra em nome do Senhor. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém e amém.